Paz, Senhor, a todos, boa noite. Estamos começando mais um Pão Diário, uma mensagem de Deus para você, para a sua vida, para poder trazer um pouco mais de bênção de Deus à sua vida, meditações diárias, para aprendermos e estarmos um pouco mais fortes e preparados. Hoje a nossa meditação é um versículo muito rápido, muito simples, conhecido de todos, mas que tem um grande significado. É o texto áureo da Bíblia. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Bom, João 3,16 é o ensino de Jesus Cristo, falando com Nicodemos, um grande doutor da lei. Talvez seja o melhor monólogo que Jesus tem, no caso, um diálogo, melhor dizendo, é o melhor diálogo que Jesus tem na Bíblia. Ele conversa com Nicodemos, esse grande doutor da lei, com muito conhecimento judaico, muito bem preparado, e ele começa então a ter um arrazoado, um debate com ele. E muitas coisas são ditas. Jesus fala Jesus fala que era necessário que ele nascesse de novo. E ele até questiona, mas como eu vou retornar ao ventre da minha mãe? Jesus explica a ele o tipo de nascimento que era necessário que ele tivesse. E muitas lições são dadas ali. Mas a principal lição que Jesus vai trazer para Nicodemos é o versículo principal de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos destrinchar esse versículo único, podendo aprender um pouco mais o que ele quer dizer para nossas vidas. Primeiramente, Jesus vai dizer, porque Deus, quando ele fala Deus, Jesus está dizendo Deus, a referência é ao Deus Pai. Lembremos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas que representam o único Deus. O Pai, muito conhecido no Antigo Testamento pelas suas ações. O Filho, Jesus Cristo, o Filho da eternidade, em João capítulo de número 1, vai chamar esse Filho de Verbo, aquele que criou todas as coisas e que por elas tudo que foi feito se fez. E o Espírito Santo, apresentado, por exemplo, em João capítulo de número 14, quando ele vai dizer, não se turbe, Jesus vai dizer, não se turbe vosso coração. Credes em Deus, no caso o Pai, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e vai dizer várias palavras, e ele vai dizer, mas eu não vos deixarei órfão, eu trarei um outro Consolador, palavra paráclito, que significa advogado, que ele estará convosco todos os dias, estará dentro de vocês, e os convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando João 3 inicia, versículo 16 está dizendo, porque Deus amou o mundo. Esse Deus aqui representado é o Deus Pai. O amor de Deus para o mundo é uma consequência direta de Gênesis capítulo de número 3. Gênesis 3 é o capítulo mais triste da história da humanidade, quando o ser humano ele decide ser independente do céu. A terra independente do céu. Mas o homem não consegue viver sendo independente do céu. Mas em Gênesis 3, o homem, Adão, ele desobedece a Deus. E a consequência é que a relação entre Deus e os homens é cortada. Por isso é necessário um religar dessa relação, uma ponte para religar o homem a Deus. A religião religando o homem a Deus. Morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então João 3,16 começa dizendo, por atitude do Deus Pai, por Yahvé, ele amou o mundo de tal maneira, que então ofereceu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa um da mesma categoria, da mesmo poder, ou seja, ele é Deus como Pai, mas exerce na Trindade a função de restabelecer a conexão do homem com Deus. No livro de Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para um pequeno pecado, um pequeno sacrifício. Para um grande pecado, um grande sacrifício. Para o maior dos pecados, o maior dos sacrifícios. O próprio Deus fazendo-se homem, morrendo em uma cruz, ressuscitando para a nossa salvação.
Ele é identificado, Jesus Cristo, ele é identificado em Efésios como o nosso Redentor. A palavra Redentor significa alguém que compra a liberdade de um escravo, ou alguém que traz liberdade a algum escravo. Historicamente, nós conhecemos, por exemplo, a princesa Isabel, aqui do Brasil, que lá no século XIX assinou a Lei Áurea, libertando os escravos do Brasil. Ela era conhecida como a redentora dos escravos. À mesma maneira, Jesus, ele é o nosso redentor da escravidão, do pecado que nos destinava ao inferno. Então ele comprou a nossa liberdade. E a Bíblia vai dizer como, porque vai dizer a Bíblia: não foi com ouro nem pedras preciosas que fostes resgatado dessa vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então começa iniciando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem ama dá, quem ama doa, quem ama faz algo pelo ser amado. E Deus amou de tal maneira o mundo que doou o seu próprio Filho, por vontade própria, por escolha própria dele e de Cristo, para trazer redenção à humanidade. E doou o seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. A palavra crer aqui, no grego, é a palavra pisteus. Dentro da conjugação do grego, em que é dita essa palavra, ela está no particípio presente. O que é o particípio presente, Israel? O particípio presente significa algo que está sendo realizado no passado, continua sendo realizado no presente e também continua sendo realizado no futuro. Ou seja, quando a Bíblia fala aquele que nele crê, não significa uma fé estática, crer apenas em um momento, acreditar em um momento apenas. Não, crer significa todo aquele que continuamente crê nele. E crer também subentende obedecer. Em Hebreus vai dizer muito claramente: crês que há um só Deus? Bem fazes vós. Os demônios creem que estremecem. Então não adianta apenas crer na existência de Deus. A crença na existência de Deus, de Cristo, pressupõe em nós cristãos a obediência aos seus mandamentos. Todo aquele que nele crê não pereça. Perecer significa o quê? Não perecer o corpo, que o nosso corpo pode perecer. Paulo vai dizer: ainda que o nosso homem exterior pereça, o nosso homem interior não perecerá. Nós podemos perecer o nosso corpo com doenças, com acidentes, com problemas, defeitos físicos. Sim, o nosso corpo exterior pode perecer, mas a nossa alma e nosso espírito não perecerão se nós continuamente crermos em Cristo e fazermos a sua vontade, para que todo aquele que nele crê não pereça sua alma, seu espírito e seu corpo na ressurreição, mas que tenha a vida eterna. Quando Jesus se encontra com a mulher no poço de Jacó, a samaritana, ele vai dizer o seguinte: ela vai oferecer água para Jesus e ele vira para ela e diz: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu lhe daria água, fontes de água viva. Ou seja, a fonte de água viva de Deus é a vida eterna. Deus não traz uma água que mata a nossa sede temporária. Jesus oferece uma água que matará a nossa sede eterna. Com ele não existe mais sede. Com ele não existe mais necessidade. Com ele não existe mais dor. A promessa da salvação, a promessa do céu, a promessa da vida eterna é a certeza de que Deus cuida daqueles que nele esperam. O livro de Isaías vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta de maneira que ele não se lembre dele? Ora, isso pode acontecer. E realmente, nos nossos dias atuais, no nosso cenário terrível do mundo atual, isso acontece. Uma mãe se esquece do seu filho, às vezes até mata o seu filho, joga-o no rio, joga-o no lixo porque não quer criá-lo. Traz destruição à vida de um bebê inofensivo. Mas Isaías disse: olha, pode até acontecer essa coisa terrível para uma mãe,
Mas mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor, porque em minhas mãos estão escritos os vossos nomes, e diante dos meus muros eles estão escritos. Veja bem, sabe por que nós temos certeza da nossa salvação em João 3,16? Porque Deus escreveu nas suas mãos, Cristo escreveu nas suas mãos os nossos nomes. Aqueles cravos que foram pregados na mão de Jesus eram verdadeiras canetas do céu, escrevendo o meu e o seu nome na eternidade. João 3,16 é uma palavra bem rápida, mas que demonstra todo o sentido da Bíblia: salvação, redenção, vida eterna, glorificação. Resumindo, João 3,16. Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, maior quantidade de pessoas, de tal maneira, maior intensidade, que deu maior dádiva, seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele que nele crê, condição suficiente e necessária, não pereça, maior perda, mas tenha a vida eterna, o maior prêmio. Que essa mensagem entre no seu coração. A paz do Senhor e até o próximo Pão Diário.